Então, pessoal, nós vamos finalizar as orações subordinadas adverbiais hoje. E aí eu peço que vocês me acompanhem aqui na página do livro com a correção de alguns exercícios que ficaram como tarefa, certo? Então, olhem lá comigo. Estou aguardando aqui. Pronto. O Webex abriu aqui para nós. Certinho? Então, nós vamos resolver os exercícios da tarefa primeiro. Eu quero começar aqui nesse exercício de número 4 e peço para que vocês me acompanhem. Então, veja só. Leia esta tira humorística. Minha mãe não me deixa comprar pipoca enquanto não melhorar minhas notas. Pessoal, nós já corrigimos essa página esta semana, não foi? Eu abri na página errada. Só um momentinho. Nós vamos para os próximos exercícios lá adiante. Vocês podem só confirmar para mim aí no chat se essa página foi corrigida na terça-feira? Isso, 600 e 601. É a próxima leva de exercícios. Só um momento. Aqui. Só apagar as minhas anotações. Obrigado, Nicole. Então, aqui está, página 600. Nos itens a seguir, complete a lacuna de cada afirmação com uma das palavras do quadro, de maneira a indicar adequadamente a relação semântica entre a oração principal e a subordinada adverbial. O que esse exercício está pedindo? Simplesmente para que vocês coloquem qual é o significado aí da oração. Qual é a relação semântica estabelecida entre a subordinada e a oração principal. Então, vou te pedir da seguinte maneira. Me ajude aí a observar o significado dessas orações, certo? Então, vamos lá. Anotar aqui ao lado. Letra A. Só um minutinho, que algo deu errado. Letra A. Letícia, aos 15 anos, ainda se comporta como uma garotinha mimada. Veja ali, como uma garotinha mimada. Tem qual dos significados ali acima? Finalidade, proporção, tempo, comparação, concessão, condição. Qual daqueles significados ali é possível? Comparação. Comparação. Ótimo. Então, vou digitar aqui. Letra B. As inscrições deverão ser feitas como determina o regulamento do concurso. Como determina o regulamento do concurso? Tem qual significado? Conformidade. Conformidade. O eclipse da Lua poderá ser visto, desde que o tempo não esteja chuvoso. Condição. Condição, é uma condição. O tempo não está chuvoso.
Observem que estes exercícios que cobram simplesmente o sentido são importantes para nós, porque no Enem, por exemplo, a cobrança será em relação a isso, os aspectos semânticos entre as orações. Vamos agora para a segunda parte deste exercício. Hoje eu quero fazer muitos exercícios com vocês, inclusive porque temos esta primeira aula e temos aula de novo no terceiro horário. Letra D. Desde que ele viu pela primeira vez um eclipse, apaixonou-se por astronomia. Desde que ele viu pela primeira vez um eclipse. Qual ideia é expressada aqui? É ideia de tempo, pessoal, tá? Porque quando ele se apaixonou por astronomia? Desde que ele viu pela primeira vez um eclipse. Veja já a letra E. Desde que o tempo está chuvoso, não veremos a beleza do eclipse. Desde que o tempo está chuvoso, não veremos a beleza do eclipse. Vocês querem que eu volte lá para vocês darem uma conferida? A comparação já foi, conformidade já foi, condição também, tempo também. Nós temos as opções causa, consequência, proporção, concessão e finalidade. Essas aqui do meio. Nesse caso aqui, pessoal, esse desde que indica uma causa. Mesmo que o ingresso custasse mais barato, não iríamos ao show. Aqui nós temos a ideia de concessão. Aí, o que é importante para nós, certo? Que vocês observem com maior cuidado essa ideia de concessão. Nós já conversamos sobre ela e vamos conversar novamente, para que você entenda que isso realmente é importante. Então, a ideia de concessão acontece quando há uma ideia implícita de uma expectativa ou de uma regra geral. Veja esta sentença aí do exercício. Vou colocar de novo para você na tela. Lá na última letra do exercício. Mesmo que o ingresso custasse mais barato, não iríamos ao show. Qual que é a expectativa quando o ingresso custe mais barato? Que decidamos ir ao show. Então tem essa ideia implícita. Olha, quando o ingresso é mais barato, a gente decide ir ao show. Mas o que aconteceu ali? Uma concessão. Mesmo que, embora, ainda que o ingresso custe mais barato, nós não iremos ao show. Então, nós temos aí uma discordância com uma regra geral ou com uma expectativa do que seria natural naquela situação. Então, com ingressos mais baratos, o natural é irmos ao show, mas ali nós não iremos. Então, nesse caso, ocorreu uma concessão. O seu livro explica da seguinte maneira, que quando ocorre uma concessão, há 3 ideias sendo expressadas ao mesmo tempo. Dessas 3, 2 são explícitas e uma é implícita. Ali na situação do exercício, quais são as 2 explícitas? 1. O ingresso custar mais barato. 2. Não irmos ao show. Terceira, que é a implícita. Quando ingressos custam mais barato, normalmente vamos ao show. Então, eu tenho essas 3 ideias sendo expressadas simultaneamente. E aí, neste contexto, ocorre a ideia de concessão.
É desta forma que você vai pensar os casos de concessão para não confundir com outros sentidos de outras orações. Então, voltando lá para a nossa correção. Exercício número 2, prova do Enem. Então, vejam que este conteúdo aparece por lá. Leia esta tirinha. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Então, olhem lá a cena, os tubarões, em direção a que eles estão indo, né? E nós seremos questionados sobre é como se. Veja lá. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos no texto. Na fala de Agar, a expressão é como se ajuda a produzir o conteúdo enunciado para o campo da. Então, esse é como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Traz qual ideia, né, dentro ali do quadrinho? Conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim. Ali não há representação de condições meteorológicas, certo? E quando falar para você que é conformidade, tente inserir a palavra conforme. Conforme eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Veja que não fez sentido no texto. Então não é conformidade. Reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando um pronome reflexivo. Na letra B, ele tenta nos provocar com a partícula se, dizendo que este se é voz reflexiva, certo? Então, não é o caso, né, gente? Ali o se está indicando uma hipótese, uma possibilidade. Letra C. Condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para sua sobrevivência. Observe que quando o Agar fala, ele não está estabelecendo uma condição para a sobrevivência deles, e sim uma possibilidade quanto por que esses tubarões estão nos seguindo. Então, não há condicionalidade expressada. Letra D. Possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens. Então vamos lá marcar essa daí, porque é justamente isso. Então eles estão supondo que de alguma maneira todos irão parar na água. Então há uma possibilidade aí de que todos estejam na água no futuro próximo, porque os tubarões estão sentindo o cheiro deles já disponíveis para uma refeição. Letra E. Impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o distanciamento dos fatos. Na verdade, ele não gera distanciamento dos fatos. O texto todo aí nos apresenta personagens que estão completamente inseridos nos fatos narrados. Então, na questão número 2, a melhor opção é letra D. Vamos seguindo aí juntos na resolução de exercícios? Marcela, nós vamos conversar sobre redação na próxima aula. Eu tenho mais uma aula com vocês hoje. Então, eu deixei uma para gramática e uma para redação, tá bom? Assim é menos cansativo. Número 3. Esta questão é da UEL, Paraná. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo sentido do trecho retirado do romance Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Aqui nós temos um trechinho, temos que ler com cuidado e buscar uma reescrita nas alternativas que mantenha o mesmo significado. Então, olhe lá comigo. Primeiro, o original. Enquanto iam-lhe cicatrizando as feridas roxas do corpo tatuado pela chibata, abria-se-lhe na alma rude de marinheiro um grande vácuo. Observem que aqui foi utilizada uma conjunção que é enquanto. Essa conjunção enquanto expressa ali no trecho original uma ideia de tempo e de simultaneidade. Então, enquanto iam lhe cicatrizando as feridas roxas do corpo tatuado pela chibata,
Abria-se-lhe na alma rude de marinheiro um grande vácuo. Agora, nós vamos observar o que acontece em cada alternativa. Veja lá comigo. Bom dia, Evelyn. Quando na alma rude de marinheiro um grande vácuo abria-se-lhe, o corpo tatuado pela chibata cicatrizava as feridas roxas. Primeiro, vamos observar que aqui foi utilizada a conjunção quando, que também expressa a ideia de tempo, mas não expressa a ideia de simultaneidade. Então, quando na alma rude de marinheiro um grande vácuo abria-se-lhe, e aí vejam que a ideia de tempo foi colocada nesse vácuo abrir-se na alma do marinheiro, certo? E agora veja que estranha é a segunda parte. O corpo tatuado pela chibata cicatrizava as feridas roxas. Aqui, o corpo cicatriza as feridas, tá? E lá em cima, o corpo tatuado pela chibata é o lugar onde essas feridas estão. Na verdade, caracteriza essas feridas, feridas roxas, do corpo tatuado pela chibata. Iam-lhe cicatrizando as feridas. Então, a letra A tem uma grande alteração de sentido. Vamos analisar a letra B juntos? Um grande vácuo era aberto na sua alma rude de marinheiro, ao mesmo tempo que cicatrizavam as feridas roxas do corpo tatuado pela chibata. Lembrando aí que esse tatuado não é no sentido de tatuagem, né? Tatuado no sentido de marcado. Ele levou tantas chibatadas que o corpo ficou todo marcado, todo tatuado. Vejam que, ao mesmo que, expressa o mesmo sentido de enquanto. Traz uma ideia de tempo e de simultaneidade. E não houve alteração de significado. Provavelmente, a letra B é a nossa resposta. Agora, olha a letra C. Na alma rude de marinheiro, abria-se-lhe um grande vácuo, a fim de que as feridas roxas cicatrizassem no corpo tatuado pela chibata. A fim de que expressa uma ideia de finalidade que não existia no texto original. Então, a letra C não serve como resposta. A chibata abria um grande vácuo pelo corpo tatuado do banheiro do marinheiro de alma rude, embora as feridas roxas cicatrizassem. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro, a ideia de concessão, expressada pela conjunção embora, que não estava no original. Depois, o seguinte, aqui a chibata abre um grande vácuo pelo corpo tatuado, certo? E lá no original, abria-se-lhe um grande vácuo na alma rude, mas a chibata tinha feito as marcas no corpo, tatuado o corpo. Então não é a chibata que abre o vácuo na alma, e então aqui os elementos foram completamente alterados em sua significância, certo? No aspecto semântico. Vamos à última? As feridas roxas do corpo tatuado pela chibata cicatrizavam, à medida que a alma rude do marinheiro deixava de existir no vácuo. Primeiro que agora a alma deixa de existir, certo? E veja que ela deixa de existir no vácuo. Ele está fora da... Só um momento que... Ele está fora do planeta, né? Ele está lá no vácuo. Então, à medida que indica também proporcionalidade, que é uma ideia que não estava presente lá no texto original. Resumindo, nossa resposta realmente é a letra B. Vocês precisam que eu faça a correção do exercício... Não, aqui já está feito, está em ordem. Marcelo, eu já respondi que nós vamos conversar sobre a redação no terceiro horário, tá bom? Esta aula é de gramática. Nós vamos ter uma aula só de redação hoje. Uma de gramática, uma de redação, certo? É que eu acho que no momento em que eu respondi, você caiu. Pessoal, próximo exercício. Considere estes enunciados.
Nas provas, os professores propunham questões tão difíceis que os alunos mais fracos pediam transferências para outras escolas. Prestem atenção nisso. Nas provas, os professores propunham questões difíceis para que os alunos mais fracos pedissem transferência para outras escolas. Vejam que há uma grande semelhança entre as duas, mas somente uma delas expõe uma intenção maldosa dos professores. Veja a letra A. Identifique as orações subordinadas adverbiais presentes. Eu vou continuar fazendo os exercícios, Marcela. Nós vamos fazer juntos, tá bom? Identifique as orações. Na verdade, eu pedi a 600 e a 601. Identifique as orações subordinadas adverbiais presentes nesses dois períodos e indique as circunstâncias que elas exprimem. Então veja aí comigo, e aí eu quero a ajuda de vocês. Nas provas, os professores propunham questões tão difíceis que os alunos mais fracos pediam transferência para outras escolas. Qual que é a subordinada aí na sentença 1? Quem me ajuda? Obrigado, Nicole. Justamente isso, a partir do que? Eu vou marcar aqui, certo? Que os alunos mais fracos pediam transferência para outras escolas. Agora veja a sentença 2. Nas provas, os professores propunham questões difíceis para que os alunos mais fracos pedissem transferência para outras escolas. Na 2, qual é a subordinada? A partir do para. Então, para que os alunos mais fracos pedissem transferência. Eu vou esticar aqui essa linha para nos atender melhor. Então, eu marquei aí em laranja para vocês, certo? As orações subordinadas. E aí nós temos a resposta da letra A. Marcada direto nos trechos. Quem precisa conferir, pode conferir aí. Seguindo para a letra B. Em qual dos dois períodos fica evidenciada a intenção dos professores de provocar a saída dos alunos mais fracos? Explique. Em um ou em dois, os professores estão tentando forçar os alunos mais fracos a saírem da escola? Em dois. Por quê? Porque em dois. Vamos responder assim? Pois nele a oração subordinada expressa a ideia de finalidade. Obrigado, Nicole, apontando que o objetivo, vou colocar como a Nicole colocou, dos professores é que
os alunos peçam transferência. Excelente! Fechamos aí a questão número 4. A questão semântica nas subordinadas adverbiais, mais uma vez eu insisto com você, é extremamente importante. É mais importante do que a classificação da própria oração. Inclusive para sua escrita, para sua redação, para sua produção de texto. O uso de subordinadas adverbiais dentro do texto faz com que vocês tenham outras possibilidades de construção de sentido. Vocês precisam de um segundo para conferir esta letra B? Então aí um segundinho para vocês. Bom dia, Sara. Bom dia, Vitor. Questão número 5. Leia este texto. Acompanhem aí. Há 60 anos, os coroas se lembram disso. A novidade nas listas de material escolar era a caneta tinteiro. Nos anos 50, apareceram as esferográficas, e já não era preciso enfrentar derrames desastrosos de tinta e o emprego dos mata-borrões. Agora, a novidade é mais clean e mais cara: os tablets. Mesmo que persista certa desconfiança de familiares e professores sobre o uso de dispositivos eletrônicos móveis na sala de aula, gestores do ensino público e particular começam a correr atrás da adaptação do conteúdo didático para formatos digitais. Mas uma vez que, antes mesmo de largar as fraldas, um número cada vez maior de crianças já tem mais o que fazer com os dedinhos do que roer unhas. Então ele está falando aí do material didático, o texto é de 2014, né? Essa novidade dos tablets, ela já foi superada. Agora observem assim comigo. No segundo parágrafo, o percurso argumentativo escolhido pelo autor estabelece-se por meio de uma de uma sequência textual, na qual se articulam, pela ordem, relações sintático-semânticas. Então, no segundo parágrafo, veja o que acontece ali. Mesmo que persista certa desconfiança de familiares e professores sobre o uso de dispositivos eletrônicos móveis na sala de aula, primeira oração. Então, observe aí, mesmo que é equivalente a ainda que, a embora, traz uma ideia de concessão. Então, observem que este mesmo que está lá no texto traz a ideia de concessão. Então, por enquanto, estamos entre letras C e D, certinho? Gestores do ensino público e particular começam a correr atrás da adaptação do conteúdo didático para formatos digitais, uma vez que, antes mesmo de largar as fraldas, um número cada vez maior de crianças já tem mais o que fazer com os dedinhos. Então, ali eu tenho uma ideia de causa. Então, continua ainda entre a C e D, certo? Então, mesmo que trouxe concessão,
Eu estou com dificuldade aqui, pessoal, porque essa área é clicável e não dá para marcar sobre ela a divisão entre as orações. Então, eu vou pedir para que você marque aí no papel. Mesmo que persista certa desconfiança de familiares e professores sobre o uso de dispositivos eletrônicos móveis na sala de aula, primeira oração, mesmo que. Gestores do ensino público e particular começam a correr atrás da adaptação do conteúdo didático para formatos digitais, segunda oração. Uma vez que eu estou deixando esse antes mesmo de largar as fraldas ali quietinho, tá? Daqui a pouco a gente fala dele. Uma vez que um número cada vez maior de crianças já tem mais o que fazer com os dedinhos. Essa é a terceira oração, porque começou aqui no uma vez que e termina nos dedinhos. No meio dela está intercalado assim, antes mesmo de largar as fraldas. É a quarta oração, que traz a ideia de tempo. Quando, que um número cada vez maior de crianças já tem mais o que fazer com os dedinhos, antes mesmo de largar as fraldas. Então, nós tivemos uma concessão, uma causa e uma ideia de tempo. E aqui no final, do que roer unhas. Então, está comparando o que eles fazem com os dedinhos agora, que é utilizar as telas e roer as unhas. Então, nós temos concessão, causa, tempo e comparação. A melhor opção é a letra D. Eu posso até fazer assim, ó. Fazer um outro tipo de tentativa. Aqui acaba uma oração. Aqui acaba outra. Aqui começa e termina uma oração que está intercalada. E aqui finaliza mais uma. Se vocês quiserem colocar barras onde eu inseri a pontinha aí das setas, vocês podem colocar. Nossa, gente, dá bom dia para a Sara. A Sara nem responde. Bom dia, Sara, de novo. Sua internet caiu, Vitor? Acontece com os melhores. Na hora que você joga, cai também, Vitor? Quanto a este exercício que nós acabamos de corrigir, certo? Nós temos o seguinte. Observem que algumas orações virão intercaladas no meio de outras. É o que aconteceu ali com aquela oração que indicava a ideia de tempo. E eu tenho uma subordinada intercalada dentro de outra subordinada. Então fiquem atentos a esses detalhes. Nem sempre as orações estão exatamente em sequência, certo? Elas podem aparecer intercaladas uma dentro das outras. Bacaninha? Agora eu vou lá para o próximo exercício com vocês. Só um momentinho. Voltando lá para o livro. Agora, a questão de número 6. Segundo o dicionário Aurélio, círculo vicioso é a demonstração ou definição de A por meio de B, que por sua vez só se pode demonstrar por meio de A.
Então, é um ciclo que estabelece uma espécie de relação contínua de causa e consequência. Uma conhecida campanha publicitária usou como mote uma pergunta cuja resposta tem a forma de um círculo vicioso. Gente, essa conhecida campanha publicitária é lá do século passado, certo? De uma marca de bolachas que eu acredito que não existe mais. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Milton Severiano, em várias edições da revista Caros Amigos, inclui na sua coluna Enfermaria a seção Tostines, com perguntas que podem ter respostas análogas à da propaganda da bolacha. Entre as alternativas abaixo, adaptadas da coluna de Severiano, tem-se círculo vicioso em. Então ele quer saber em qual dessas declarações que seguem logo abaixo nós podemos observar o círculo vicioso igual ali na pergunta de Tostines. Por quê? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Vou fazer um raciocínio aqui com você. Lembrando que Tostines é uma bolacha. Tostines é fresquinho. Isso é tão bom que as pessoas vão lá e compram. Então Tostines vende mais. Como vende mais, o produto sai da prateleira e ele continua sempre o que, gente? Fresquinho. E como ele é fresquinho, ele vende mais. Aí ele vende mais e sempre tem produto novo fresquinho. Como é produto novo fresquinho, ele vende mais. E se eu ficar fazendo esse raciocínio com você, ficaremos aqui eternamente falando que Tostines é fresquinho, vende mais, e porque vende mais ele é fresquinho, e porque é fresquinho ele vende mais, e aí ele vende mais e ele fica fresquinho na prateleira, e assim por diante. Isso é um círculo vicioso. Agora, vamos observar de 1 a 6. Quais dessas aqui vocês consideram que sejam círculos viciosos? Só um momento, probleminha aqui com os fones. Número 1. Você ouve música triste porque se sente deprimido ou porque ouve música triste e se sente deprimido? Você veja que se eu dividir aqui, ó, esse exercício aqui é bem confuso. Você ouve música triste porque se sente deprimido. Certo? Ouve música, se sente deprimido. Porque ouve música triste, se sente deprimido. Ouve música, se sente deprimido. Então não formou o círculo vicioso. Ele está repetindo a mesma ordem de ideias. Então, ouve música triste, se sente deprimido. Ouve música triste, se sente deprimido. Na segunda metade, ele teria que ter invertido. Ou porque se sente deprimido, ouve música triste. Entenderam? E ele não fez essa inversão. Então, a número 1 está fora. Número 2. As pessoas não se interessam por política porque esta é corrupta. E há um desinteresse das pessoas pela política por causa da corrupção. Aqui parece que sim. Única coisa que esse "e" ele não expressa exatamente a ideia que desejamos. Vou aumentar o zoom aqui para enxergar um pouquinho melhor. Vejam se assim ficou melhor. As pessoas não se interessam por política porque esta é corrupta. E há um desinteresse das pessoas pela política por causa da corrupção. Veja que, de novo, que ele repetiu. Não se interessam pela política, esta é corrupta. Desinteresse pela política por causa da corrupção. Então, não formou um ciclo vicioso. Ele repetiu os fatores exatamente na mesma ordem, sem intercalá-los para que forme o ciclo. Quanto mais poder tem o coronel, mais miserável o seu povo. E quanto mais miserável o povo, mais poder tem o coronel. Vou dividir aqui as duas etapas do ciclo. Ó. Poder do coronel, povo miserável. Povo miserável, mais poder tem o coronel. Aqui formou ciclo. Aqui sim nós temos um ciclo vicioso, na número 3. Quanto mais poder tem o coronel, mais miserável o seu povo. E quanto mais miserável é o povo, mais poder tem o coronel. Vamos a 4? Você não ousa porque a situação está difícil. E porque a situação está difícil, você não age com ousadia. Veja que, de novo, não temos, a hora que separamos as duas etapas aí do ciclo, a alternância. Você não ousa porque a situação está difícil.
certo? Porque a situação está difícil, você não age com ousadia. Ele sempre indica a situação difícil como causa, nunca como consequência. Então, eu tenho a mesma causa e a mesma consequência nas duas etapas. Fugimos do perigo porque sentimos medo. E, porque sentimos medo, fugimos do perigo. Aqui sim. Fugimos do perigo porque sentimos medo. E porque sentimos medo, fugimos do perigo. Não, desculpem, gente. Essa daqui também não, ó. Fugimos do perigo, por quê? Porque sentimos medo. E fugimos do perigo porque sentimos medo. Ele repetiu a mesma estrutura duas vezes. Ele só intercalou aqui entre vírgulas. Letra não. Número 6. É preciso arrumar um novo amor para sentir-se jovem. E para arrumar um novo amor, é preciso sentir-se jovem. Então, ó, é preciso arrumar um novo amor para sentir-se jovem. E para arrumar um novo amor, é preciso sentir-se jovem. Aqui nós temos um círculo vicioso. Certinho? Pessoal, nós temos mais um horário de aula, que vai ser o terceiro, certo? Essa aula começou às 7h10, então ela termina agora. Então, até daqui a pouquinho, certo? Às 9h10, quando voltaremos a conversar. Bacana? Até daqui a pouco.